Day trade com bandas de Bollinger, será que ainda faz sentido no cenário atual? Fica ligado comigo depois da vinheta, porque eu vou falar sobre esse indicador, talvez algumas coisas que você não saiba. Maravilha? Já aproveita e dá aquele like, se inscreve no canal, isso ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho. Vejo você depois da vinheta. Pois bem, estamos no dia 9 de novembro, quarta-feira. Já passou o segundo turno, já sabemos quem vai ser o próximo presidente, mas a gente tem ainda uma série de indefinição, especialmente com a questão fiscal, e isso deixa o mercado apreensivo. E quando o mercado fica apreensivo, ele não sobe e muitas vezes nem desce, ele fica indefinido. Diante desse cenário, será que tem algum indicador que pode ajudar a gente? Eu diria que sim, e um dos indicadores que eu mais gosto é a banda de Bollinger. Não é bem um rastreador de tendência, mas ela serve para rastrear a tendência, né? Não é bem um oscilador, mas ela pode atuar como um oscilador, ajudando a gente vender quando o mercado estica demais para cima ou comprar quando ele estica demais para baixo. Daqui a pouco eu vou abrir a tela do gráfico com vocês, mas antes disso, acho que é importante você entender um pouco mais sobre como funcionam as bandas de Bollinger. Se você não entender como elas funcionam, de fato, fica um pouco difícil entender essa aplicação, esse uso. E é um aplicativo, é um indicador que eu gosto bastante, gosto tanto que inclusive fui assistir uma aula presencial do próprio John Bollinger em Nova York. Aprendi muita coisa sobre o uso desse indicador, tá? Antes de mais nada, o que é uma banda de Bollinger? Ela está baseada num cálculo estatístico já muito conhecido, que é o cálculo do desvio padrão. O que é o desvio padrão? Vamos pegar um exemplo da população em geral, né? Se você pega a população, as pessoas têm diversas estaturas, certo? Algumas pessoas são muito mais altas, outras muito mais baixas, mas existe ali uma média. E existe um desvio padrão em relação a essa média. Vamos supor que a média da estatura do brasileiro seja 1,70. E aí você diz que tem um desvio padrão ali de mais ou menos 10 centímetros. Então você pode dizer que a grande maioria, essa grande maioria vai depender do número de desvios padrões que você adota, mas podemos dizer que 95% da população, nesse exemplo que eu estou dando, esteja entre 10 centímetros para cima da média e 10 centímetros para baixo da média. O que seria algo entre 1,80 m e 1,60 m. Então podemos dizer que 95% da população está dentro dessa estatura, né? Isso é claro, obtido através de um cálculo onde você colhe uma série de amostras. Onde é que eu quero chegar com isso? Quando você pega uma série de preços ao longo de períodos, né? Pode ser período de 5 minutos, de 15, de 60, diário, e você traça uma média, você pode definir o quanto o preço desvia em média, né, em relação a essa média central. Isso é o desvio padrão. E o que podemos dizer? Quando o preço distorce muito para cima, é natural um movimento de correção. Quando ele distorce muito para baixo, é natural um movimento de correção em direção à média central. Então as bandas de Bollinger nada mais são do que esse desvio. Para cima é a banda superior e um desvio para baixo, que é a banda inferior, para a gente entender o quanto o mercado desvia, né? Nesse contexto, é um indicador muito bom para a gente pegar níveis de sobrecompra ou sobrevenda e operar na contramão da tendência, aproveitando movimentos de correção ou até mesmo reversão de tendência. Porém, a banda de Bollinger não serve somente para isso. Vamos supor que o mercado não esteja oscilando, ele esteja muito lateralizado. Isso significa que a média vai ficar bem horizontal e o desvio em relação à média, os desvios padrões, não tendem a se afastar muito dela. Então, as bandas de Bollinger, nesse contexto, elas tendem a ficar lateralizadas. Para que serve isso? Basicamente, para você entender que naquele momento não tem uma boa volatilidade, mas que normalmente a gente sabe que quando o mercado estoura para um dos lados, para cima ou para baixo, ele desenvolve uma bela de uma tendência. Então, daí você pode utilizar as bandas de Bollinger para definir quando o mercado está fugindo
desse range de lateralização e iniciando uma tendência. Inclusive tem um setup famoso em cima disso, chamado Boca de Jacaré. Você pode fuçar lá nos materiais do portal do trader, com certeza você vai encontrar uma explicação sobre isso, que é justamente para um setup para você encontrar o início de uma tendência utilizando o banda de Bollinger. Maravilha? Bom, vamos deixar de conversa e vamos ver no gráfico como é que esse indicador funciona. Eu estou aqui com a tela aberta, meu exemplo aqui é o mini dólar num período de 5 minutos, eu não tenho nenhum indicador nesse momento, né? Eu vou aqui aumentar a minha tela e eu vou inserir aqui um indicador, estou usando o Profit Pro, tá? Eu vou inserir um indicador que já está aqui na minha lista, ó, banda de Bollinger, tá? Inserir então banda de Bollinger. Você pode ver que temos uma média central verdinha, temos uma banda superior e uma banda inferior. Eu sei que o default, ó, deixei o mouse em cima, está escrito banda de Bollinger A, entre colchetes ali 20. Isso significa que são 20 períodos. Então esse é o default. Já vem configurado desse jeito. Se eu der um duplo clique na média ou na banda, eu consigo definir alguns outros parâmetros. O número de desvios, o default é 2. Eu gosto de utilizar muito 2 desvios padrões, período de 20. E eu gosto de esconder a média central, porque para mim ela só polui o gráfico. Então eu não uso a média central aparente. Eu gosto de focar somente nas duas bandas de Bollinger, tá? E aqui a gente tem alguns exemplos, né? Ó, pode ver, o mercado puxou demais, esticou para fora, corrigiu, deu uma oportunidade de venda. Inclusive tem um setup que eu uso muito, chamado fechou fora, fechou dentro. Deu gain numa venda aqui. Hoje ele chegou a esticar para baixo, mas não fechou abaixo da banda inferior, então não temos aqui a configuração para uma venda, mas depois ele fechou acima da banda superior e deu configuração de venda, que novamente deu um belo do ganho. E o terceiro trade fechando abaixo da banda inferior, né, dando uma oportunidade de compra muito bonita. Tivemos então, portanto, no exemplo de hoje, quarta-feira, no exemplo que eu estou usando agora, 3 entradas com 3 ganhos por esse setup que eu chamo de fechou fora, fechou dentro, e particularmente eu gosto de utilizar bastante, tá? Quer entender como funciona esse setup? Fica o conselho para você acompanhar ali as lives do Portal do Trader, porque diariamente eu uso e eu explico exatamente como funciona, como eu movimento o meu stop conforme a operação anda, como é que eu faço o trailing stop e a gestão de risco, enfim. Aqui eu só estou mostrando um pouco mais sobre como é esse indicador, por que eu gosto tanto dele, por que ele funciona tão bem. Ele é amparado num cálculo estatístico com décadas e décadas de utilização nas mais diversas frentes, tá? Desde, sei lá, pesquisas diversas de opinião, até a campanha eleitoral, agora que a gente saiu, né, de um segundo turno, até cálculo de amostra laboratorial, enfim, é um cálculo muito confiável e não é à toa que a gente usa ele dentro do mercado financeiro, né? E tem ali uma grande eficiência, tá? Algumas perguntas que você pode ter, e aí ficam as minhas dicas finais. Sasaki, qual é o melhor período de banda de Bollinger? Não existe bem um melhor período. Em determinadas épocas de mercado, você vai usar uma banda de Bollinger com um número de períodos, um número de desvios, dependendo da sua aplicação também. Em alguns casos eu uso banda de Bollinger de 3 desvios. E em outros momentos você vai usar ali em períodos maiores, períodos menores, né? Já houve casos onde eu uso 9 períodos na banda de Bollinger. Então, depende muito da sua aplicação, não existe o melhor. Trading é muita questão de testar, avaliar, aprovar ou reprovar e implementar, caso seja aprovado, tá? E outra pergunta muito comum, em qual período gráfico eu uso esse indicador, Sasaki? Dá para usar nos mais diversos períodos gráficos, tá? Para o day trade eu gosto muito de focar nos 5 minutos, mas isso não significa que eu não use bandas de Bollinger para fazer estudos num período de 15, 60 ou até mesmo diário. Show de bola? E por último, Sasaki, posso combinar bandas de Bollinger com outros indicadores? Na minha humilde opinião, deve. Eu, por exemplo, gosto muito de combinar bandas de Bollinger com o uso do volume, né?
Não é o caso de a gente se aprofundar muito nesse vídeo, mas eu basicamente uso volume por quantidade de contratos. Quando eu estou analisando contratos futuros, mini índice, mini dólar, dólar padrão, índice padrão, e eu uso volume financeiro quando estou operando ações, tá? Mas enfim, para mim o volume é um indicador complementar muito bom, que ele está presente praticamente em todas as minhas telas, inclusive quando eu uso banda de Bollinger. É isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fica a dica mais uma vez para você acompanhar a gente nas lives. Eu comento quase que diariamente o uso das bandas de Bollinger, né? No mais, nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço.